Nós vamos orar nessa hora. Coloque a mão na sua cabeça. Diga: Espírito Santo, tome a minha mente agora. Cativa a obediência da tua palavra. Diga: Espírito Santo, fale comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Amém, queridos? A gente precisa estar bem sintonizado para ouvir a voz do Senhor. Porque muitas vezes Deus quer falar comigo, mas estamos distraídos, né? O nosso coração não está atento à voz de Deus. Eu vou tentar terminar hoje a palavra, que é conhecendo a voz de Deus. Pela fé eu vou conseguir terminar conhecendo a voz de Deus. A minha pergunta para você, que eu queria que você falasse com o seu irmão. Pergunte ao seu irmão assim: você conhece a voz de Deus? Faça outra pergunta, diga a ele: você tem ouvido a voz de Deus? É muito importante que a gente conheça a voz de Deus, irmãos, porque são tantas vozes. Eu me lembro que um dia, Abner era novinho, e eu percebi, tanto em Abner quanto em Adriel, que eu ensinava as coisas para os meninos, e eles, de repente, eles expressavam coisas que eu não tinha ensinado, e nem Marcos tinha ensinado. Por exemplo, eles já na infância, né, até chegar à adolescência, às vezes, né, não gostavam de si mesmos, né, e ficavam com pensamentos que eu dizia: meu Deus, quem foi que disse a você que você não é especial? Quem foi que disse a você, né, que você não pode as coisas? Quem falou essas coisas para você? E eu ficava, às vezes, preocupado com os pensamentos que vinham na mente dos meninos. Se eu nunca ensinei isso, procuro amar os meus filhos, procuro dizer que eles são importantes, que eles são capazes. Por que esse sentimento que vem dizendo que não são importantes, que não tem valor, né? E às vezes vinha até comparação com os outros? Por quê? E aí o Senhor começou a falar comigo: não é porque você está ensinando coisas erradas, não, Cristiano. Você ensina a palavra, você ama. É porque existem outras vozes na mente. E foi quando Deus começou a falar para mim que o diabo fala na nossa mente. Deus quer falar conosco, amém, irmãos? Para destruir as obras do diabo nos nossos pensamentos. Então, às vezes, você fica até admirado com seu filho, com a sua filha, porque eles estão tendo umas reações. Que pensamentos são esses se você não ensinou isso? É porque o inimigo fala também nos nossos pensamentos. Por isso que o Espírito do Senhor usa a palavra dele para destruir as obras do diabo. Lá em Filipenses, né, 4, versículo 8 diz: tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você tem que perguntar: por que tudo pensa isso de ti? Por que você se sentiu um fracassado, um derrotado? Quem disse isso a você? Foi seu pai que disse? Foi sua mãe que disse? Quem falou isso? Talvez foram seus pais. Na hora da raiva, sem sabedoria, falaram palavras que não deveriam ter falado. Às vezes, alguns amigos falam, sabe? Mas Deus veio para destruir as obras do diabo. E Deus quer mudar os nossos pensamentos sobre a gente mesmo. Nós nem devemos pensar além. Tem gente que é tão, vamos dizer assim, tem uma autoestima tão alta, que pensa além. Aí é orgulhoso e orgulhosa. Não, nós nem devemos pensar além, nem pensar quem. Eu não valo nada. Eu sou o cocô da mosca que pousou no cavalo do bandido. Não, eu não valo nada, né? Eu já percebi dentro de mim extremos de pensar além e de pensar a quem. Mas muitas vezes o pensar a quem foi maior. Pensar a quem, muitas vezes foi bem maior do que pensar além. Eu acho que pensar além foi raríssimo às vezes. Sempre o diabo me pegava pensando bem
aquém, bem abaixo, e com as mentiras dele me controlando, manipulando minha vida, tudo aqui. Fale comigo, a guerra dos pensamentos. E eu vejo o diabo destruindo pessoas que têm um grande chamado com as mentiras na mente. O que você pensa que você é? O que você pensa que você é, você, infelizmente, tem sido. A gente é o que a gente pensa que a gente é. E nós precisamos ser ajustados no nosso pensamento. E só tem uma forma, irmãos, pela palavra de Deus. É muito bom ler bons livros, sim ou não? Tem livros que Deus usa para falar conosco. Mas um livro curador e libertador se chama a Bíblia Sagrada. Quando você ouve Deus falando com você na Bíblia, a sua vida nunca mais é a mesma. Por isso que eu quero te dizer, gasta mais tempo sendo educado e educada pelo Espírito de Deus. Como que eu vou aprender a ouvir a voz do Senhor? Que é uma grande guerra. Nossa alma, muitas vezes, com aquelas vozes querendo nos controlar. Como, pastor, eu posso me libertar de tantas vozes e realmente só dar foco e ouvido à voz do Senhor? Gastando tempo com Deus. E eu comecei a falar de um homem chamado Neemias. E eu espero que hoje eu consiga concluir essa palavra. Eu não vou falar o primeiro ponto, mas eu vou apenas trazer um resumozinho do que eu falei, do que eu preguei, né? Eu comecei essa pregação no dia 28 de setembro. Então eu falei o primeiro ponto aí dessa palavra, fiz a introdução. Mas hoje, dia 19 de outubro, eu quero, em nome de Jesus, estar concluindo sobre conhecendo a voz de Deus. E eu fiquei muito admirada. O capítulo 4, tudo começa no capítulo 1 de Neemias. Eu fiquei feliz. Uma irmã chegou para mim e disse: pastora, desde que a senhora falou para ler Neemias, eu estou lendo Neemias. Então não leu Neemias, vai ler Neemias. Porque pense num homem focado na voz de Deus. Quem quer ser focado na voz de Deus? Eu quero ser como Neemias. Ele não era assim, mas Neemias se tornou assim. E você vai entender isso. Porque no capítulo 1, eu não vou voltar a pregar o capítulo, falando sobre o capítulo 1, porque eu falei na outra mensagem, quando eu ministrei em setembro, que ele ficou 4 meses jejuando, quando ele soube a situação de Jerusalém. E quando ele estava orando e jejuando e buscando ouvir a voz de Deus, esses homens de Deus, olha para mim, sempre foram muito apegados às Escrituras Sagradas. Sempre foram muito apegados a ouvir a voz do Senhor. Não havia a Bíblia como a gente tem hoje. Havia alguns manuscritos. Mas sabe, eles tinham muito ensinamento do Pentateuco. Havia já sido escrito por Moisés os 5 primeiros livros da Bíblia. O Pentateuco escrito por Moisés. Então eles seguiam, né, o que estava escrito. Depois foram escritos outros livros, os profetas, né? E aí Deus foi, depois juntando todos esses livros de vários lugares, e temos hoje um presente do céu, que é a palavra de Deus. Sabe, irmãos, mas eu quero te falar uma coisa. Esse homem buscou durante 4 meses, orando e jejuando sobre a sua cidade. Nesse tempo de jejum e oração e de busca, durante 4 meses, esse homem aprendeu a ouvir a voz do Senhor. Não tem outra forma de você ouvir a voz de Deus. Só tem uma: conviva mais com Ele. Gaste tempo lendo a palavra. Mas eu não estou entendendo nada. Continua lendo. Mas eu não estou entendendo. Continua lendo. Porque a tua perseverança em ler a palavra, o Espírito do Senhor vai trazer iluminação e entendimento para você. Você sabia? Quando você precisar de algo, aquilo que você leu vai estar armazenado no seu espírito. E na hora certa o Espírito Santo vai te dando, né, os conselhos. E o Espírito Santo vai te dando o entendimento. Mas daquilo que você armazena. Gaste todo dia tempo lendo a palavra. Quem está na escola ministerial está com o alvo de ler 5 capítulos por dia.
para ler o Novo Testamento em 2 meses. Faça isso na sua vida diária. Faz um alvo de leitura por dia. Eu vou ler 5 capítulos por dia. Faz isso. Sua vida vai ser transformada. Esse homem, ele foi transformado nesses 4 meses de muita humilhação, de choro, para aprender a ouvir a voz de Deus. Naqueles dias, ele recebeu uma missão. Deus gerou dentro dele uma convicção. Ele aprendeu a ouvir a voz do Senhor. E ele precisava, porque quando ele foi enviado para Jerusalém, foi muita pressão dos inimigos. Olha para mim. Quando o diabo sabe da sua determinação em mudar de postura, em sair do banco da igreja e ser usado por Deus, te prepara, porque ele vai fazer de tudo para te atingir e te paralisar. E é sobre isso que eu quero continuar falando. A primeira coisa que eu falei, que o diabo quis fazer com Neemias, quando ele chegou, foram as mentiras na mente. Foi o que eu falei. Lá em Neemias 4, 1 e 2, diz que tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Que fazem esses fracos? Primeira mentira é de chamar você de fraco. Quem é você? Tu já quis se levantar outras vezes, eu te conheço. Então vem pensamentos. Às vezes o inimigo usa até pessoas. Você, uma pessoa tão inconstante, vai ser líder de célula? Vai nada. Você não consegue discipular nem você mesmo, cuidar de você mesmo. Pensamentos na mente. Eu falei sobre isso. Se você quiser ver o que eu falei, você vai lá e você assiste a palavra que está lá no YouTube. No dia 28 de setembro, falei sobre mentiras da mente. Hoje eu quero continuar. A segunda forma do diabo, usar vozes. Gente, são muitas vozes. São vozes fortes. Por que são vozes fortes? Porque são vozes que elas são muito sorrateiras. Você não percebe que é o inimigo. Percebe? Às vezes você está abatido e você não sabe nem porque está abatido. Sim ou não? Ou só eu sinto abatimento e às vezes nem estou percebendo que eu estou numa guerra. Até quando você acorda de manhã e você acorda dizendo assim: estou triste. Quem já acordou triste? Eu. E você diz: por que eu estou assim, sem força nenhuma? Por quê? Porque está numa guerra. Tem discernimento e vai para o teu lugar secreto orar sem vontade, buscar o Senhor. Então o inimigo tem muitas vozes, E a primeira foi, que eu falei aos irmãos, foi mentiras na mente. Mas a segunda voz que o inimigo quer usar, a segunda estratégia que o inimigo quer usar, e eu quero te falar, esse capítulo de Neemias que eu vou usar hoje, o mais utilizado é o capítulo 4, tá certo? Então eu quero que você abra aí em Neemias capítulo 4. Esse capítulo 4, meus irmãos, o que mostra, o que desmascara as vozes do inimigo, como Deus é bom conosco. O capítulo 4 e o capítulo 6 de Neemias são 2 capítulos nos ensinando a como vencer as vozes enganosas do inimigo que nos paralisam. Não fique com sono. Se tu está com sono, já é o inimigo querendo roubar a palavra de ti. Fala para o seu irmão: acorde, meu irmão, acorde que Deus quer falar com você. Sacuda aí seu irmão que está dormindo aí. Não deixa ele dormir. Então a segunda voz que o inimigo usa estrategicamente para te atingir, para que você não faça a vontade de Deus. Porque sabe, irmãos, Neemias foi muito focado em ouvir a voz do Senhor. Lá em Neemias 6,15 diz que os muros de Jerusalém foram concluídos em 52 dias. 52 dias. Lá em Neemias 6, versículo 16 diz que sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios.
E decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Neemias foi tão focado, ele passou por tanta pressão, mas ele conhecia a voz de Deus. Não é Deus falando, não é Deus nesse negócio. Ele não se deixou paralisar. Então o inimigo tem... O inimigo tem muitas estratégias para nos paralisar. E é tudo na nossa mente. E às vezes, não é apenas na mente. Ele também usa pessoas. Quando o inimigo percebe... Está meio estranho aqui meu microfone. Quando o inimigo percebe que só guerrear com os seus pensamentos não está conseguindo te paralisar, ele usa situações. Ele usa pessoas para te atingir. Então fica ligado. No capítulo 4, abra aí a sua Bíblia, no capítulo 4 de Neemias, e deixa aberto que nós vamos lá usar esse capítulo 4. Eu vou ler nos versículos aos poucos, tá certo? Neemias capítulo 4, versículo 1. Todo mundo encontrou Neemias capítulo 4? Deixa eu colocar aqui na minha Bíblia também. Coloquei aqui os versículos, mas eu quero acompanhar. Neemias capítulo 4, versículo 1. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então, aí no versículo 3 diz: estava com ele Tobias, o amonita, e disse: rapaz, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Então, a primeira coisa que o inimigo faz, primeiro é a mentira, dizer que você é uma pessoa fraca. Então, o inimigo, ele gosta muito de usar essas estratégias. Você quando diz: eu não consigo mudar, eu não consigo perdoar, eu não consigo abandonar esse pecado, é mais forte do que eu sou fraco, eu não consigo reagir, eu não consigo, eu não posso. Olha a estratégia, que foi a primeira: mentiras na mente. Ele diz que fazem esses fracos judeus. Eu não consigo. Toda vez que eu escuto uma pessoa falando essa frase, eu não consigo, eu já sei que ela está sendo atingida pelo diabo. Eu não consigo. Eu não consigo. Você consegue todas as coisas em Cristo que te fortalece. Diga: eu posso todas as coisas. Diga: eu consigo sim. Eu consigo sim mudar, crescer, avançar. Então, quando vier esses pensamentos que você não consegue, você é fraco, abra a boca e fala em voz alta, porque a palavra que sai da nossa boca, quando você recita versículos da Bíblia, é uma espada para destruir demônios. Vigia tuas palavras, porque elas dão autoridade ao diabo destruir você. Com as palavras você pode liberar anjos, mas com as palavras também você pode ser destruído. Vigie as palavras. Elas têm poder. Jesus venceu o diabo lá no monte, lá quando ele estava no deserto, da tentação lá em Mateus 4, com as palavras, porque elas são uma espada. Então, quando vier pensamentos negativos, que você é fraco, você então pega os versículos e recita, porque eles se tornam uma arma poderosa nas suas mãos, amém? Para destruir o diabo. A segunda estratégia, o desprezo das pessoas. Quem? Você. A zombaria. Quem você é? Você é uma pessoa insignificante, incapaz, você não faz nada direito. E o inimigo, ele começa a usar o desprezo para nos atingir. Ele começou a desprezar Neemias. Olha como Neemias foi focado. Irmãos, eu quero te falar uma coisa. Quando alguém usar, às vezes da nossa própria família, você quer agora ser um discipulador,
só vive brigando com o povo. Tu é tão duro. Olha o teu temperamento explosivo. Às vezes o diabo usa pessoas da nossa própria família para nos desmoralizar e nos desacreditar. Ah, é verdade, eu não tenho condição não. Não aceite isso. Eu vou mudar sim. Deus, eu quero uma mudança radical na minha vida. Amém? Sua luta não é contra pessoas de carne e sangue. Quando alguém te despreza, quando o inimigo usa pessoas para zombar de você e desprezar você, não olhe para aquela pessoa. Olhe para seres invisíveis espirituais que estão usando a boca daquela pessoa. Não é aquela pessoa, é o diabo querendo te paralisar. Vocês estão entendendo isso? Então vocês têm que perceber as artimanhas malignas. Neemias, ele não dá ouvidos ao desprezo. Ele foi muito incrível, esse homem de Deus. Olha o versículo 4 e o versículo 5. O que ele faz diante do desprezo do inimigo? Zombando dele, dizendo quem ele era. Até uma raposa vai derrubar esse muro de pedra. E ficaram zombando. Olha a postura de Neemias. Eu não presto bem. Eu não posso fazer. Eu não posso nem ser pedreiro. Eu não posso nem ser pedreiro, Senhor. Ele ficou assim, Neemias? Irmãos, muda a tua postura. Amém? Para de se entregar às mentiras do diabo, ao desprezo dele, usando até pessoas. Olha o versículo 4. Quando ele ouviu o desprezo, ele disse: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados. Que essa zombaria caia sobre a cabeça deles e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Não ignore sua culpa, não apague seus pecados, pois provocaram tua ira aqui diante dos construtores. Sabe, Neemias, ele foi orar, meu irmão. Sabe como você vai conseguir grandes vitórias na sua vida? Vitória contra os seus inimigos, seus pensamentos. Em primeiro lugar, se apegando à leitura da palavra diariamente. Falando a Bíblia em voz alta e orando. E orando. Né? Quantas pessoas são atingidas pelo diabo nessa estratégia? Pessoas são atingidas quando o diabo diz que você é fraco. Você é mesmo, eu não consigo. Pessoas são atingidas quando pessoas desprezam ela. Eu estava lendo. Eu fui fazer uma leitura na minha célula e eu vi umas pessoas rindo. Às vezes estava rindo de outra situação. Aí aquela pessoa já pensa que é com ela. Aí se a pessoa fica muito nervosa, começa até a gaguejar. Parece que não sabe nem ler, né? Mas é um nervoso. Aí o diabo fica no ouvido da pessoa: tu vai ser líder o quê? Tu tá gaguejando aqui para fazer uma leitura. Tu quer ser um discipulador. Repreende esse demônio da tua vida, em nome de Jesus, na tua mente, amém? É gaguejando ou sem gaguejar. Eu vou ser um discipulador. Eu vou trabalhar na obra de Deus, amém, irmãos? É com gaguejando, é gaguejando ou não gaguejando. Você tem que discernir, porque muitas vezes a gente passa vergonha. Acontecem situações que a gente fica com vergonha. E o diabo quer que a gente acredite que são pessoas, e mesmo que as pessoas estejam desprezando. Para mim, não ligue. Se estiverem te desprezando, não ligue. Vai ouvir o que é que Deus quer que você faça. Pergunte ao Senhor: o que é que tu queres que eu faça? Com gaguejando ou sem, com gagueira ou sem gagueira. Outra estratégia que o diabo usa, sabe, para paralisar pessoas, nessas mentiras, essas vozes na mente, até usando pessoas além do desprezo, da zombaria, o desânimo. Olha o que é que diz aí o versículo 6 de Neemias 4. Quem está com o livro de Neemias aberto, diga amém. Vê o versículo 6 aí. Desânimo, outra estratégia. Olha, nós vamos ficar revisando as estratégias do inimigo para paralisar uma pessoa. Quais são as vozes que ele usa? Mentirosamente, dizendo que você é fraco. Ele usa desprezo das pessoas, zombaria. Até você mesmo não acredita em você. Ele usa isso. Terceira voz que ele usa para enganar você e te paralisar é o desânimo.
Olha o versículo 4. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade. Meu Deus, olha como eles estavam focados em fechar as brechas da sua alma. Fechar as brechas do muro. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Gente, uma pessoa animada é diferente. Uma pessoa animada, ela tem força. Ela vence dificuldades. Eu me lembro que quando a gente era da Querigma, há muitos anos atrás, tinha um irmãozinho, que ele morava na Coab 2. E a Querigma ainda é ali, perto do posto Modelo. Ele saía a pé para ir para o culto. Ele ia e voltava a pé. Porque ele tinha ânimo, desejo de crescer. Olha, uma pessoa que quer crescer, é com dinheiro ou sem dinheiro, nada impede ela de servir a Deus. Quem está aqui nesse lugar? E aqui diz que o povo estava animado. O povo estava dedicado. A metade da altura já do muro começou a ser fechado. Ô, gente, quando a gente pensa no muro, a gente está pensando no muro lá de casa, né? Da sua casa. Não, o muro era tão largo, irmãos. Eu acho que era tão largo que era quase a metade aqui da igreja, o muro. Era uma muralha. Havia até casa sendo construída em cima. E eles estavam tão animados que eles estavam trabalhando para Deus com toda força e vigor, que a metade desse muro já estava construída, porque o povo estava animado, determinado em fazer a vontade de Deus. Então, o que é que o diabo faz quando vê você animado? Animado em crescer, ele vai fazer de tudo para te desanimar. Aí você vai discipular uma pessoa e animado. Aí você então se desanima. Fulano ficou falando mal de mim pelas costas. Se você souber que alguém está falando mal de você pelas costas, chame o irmão para conversar. Chame o irmão para conversar. Está acontecendo alguma coisa, eu lhe feri, eu lhe entristeci. Mas não deixe essas setas do inferno paralisar você e deixar você sem fazer a vontade de Deus, porque o diabo vai usar desânimo. Vai fazer você abrir mão do que Deus colocou no seu coração, colocando situações para você desistir de querer crescer. Então tem pessoas que elas ficam tão desanimadas, né? Às vezes estão orando por uma coisa, não está acontecendo, uma resposta não está vindo. Ficou triste com algum irmão da célula, eu não estou indo mais, estou chateado. Cara, se tu estiver chateado, chama o irmão para conversar, a Bíblia ensina. Se está com problema com alguém, vai lá, Mateus 18:15. Grava no teu coração. Grava. Mateus 18:15 diz que se tiver alguém chateado, vá com o irmão e converse com ele. Se não resolveu a pendência, chama o discipulador, teu e o dele. Mas você desanimar, parar de crescer porque está com desânimo, vença. Lute contra esse desânimo. Vá orar sem vontade, venha para o culto sem vontade, vá para a cela sem vontade, seja discipulado sem vontade. Decida vencer o desânimo. Quem está aqui? Eu já vi muitas pessoas que elas estavam crescendo tanto. Aí veio o desânimo. Eu estou sem vontade, estou sem força. A pastora, eu não estou conseguindo mais ler a Bíblia sem vontade. Aí, meus irmãos, eu quero dizer a você, toda vez que você estiver sentindo, eu estou sentindo, não ter vontade de orar. Estou sentindo tanto desânimo. Você tem que perceber que é o diabo querendo roubar o que Deus tem na sua vida. Eu vou ler um texto aqui, lá em Mateus 4. Olha como o diabo, ele age nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, para nos paralisar. Lá em Mateus 4 fala sobre Jesus, ele foi para o deserto, ser tentado, né? O Espírito Santo levou ele para ser tentado pelo diabo. E aí, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, fale comigo, sentiu. Diga, sentiu. Gente, isso é muito forte. Toda vez que você sente vontade de não fazer nada,
Eu estou sentindo vontade de nada. Não quero ler, não quero... Para quem está pertinho de você, quem está pertinho? Quem é? É o diabo. Não teve vontade de buscar a Deus. Você acha que a presença de Deus está ali? É o anjo? Quem é que está fazendo você não sentir vontade de nada? Você está sendo, nessa hora, você está ali sendo testado. Você está passando por uma guerra. Sentiu fome. Então, o tentador aproximou-se na hora do sentimento. Eu senti uma tristeza. Muito decepcionado estou. Olhe, nós não podemos impedir as pessoas de nos entristecer, nem de nos decepcionar. Mas nós podemos escolher o que fazer com os nossos sentimentos. O que é que você vai fazer com os seus sentimentos? Se entregar a eles e ficar destruído? Paulo disse, olha, eu posso ficar abatido, mas eu não sou destruído. Todos nós podemos ficar abatidos, desanimados. Mas você precisa reagir. E a Bíblia diz que quando ele sentiu fome, chegou o tentador, aproximou-se dele e disse, olha aí dando a sugestão, olha o diabo dizendo a Jesus, querendo manipulá-lo. Olha a sugestão que ele dá. Olhe, se tu és filho de Deus, olha aqui na mente. Se tu és filho de Deus, estás com tanta fome, né? Se tu és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito. Olha ele como vencia as sugestões do diabo. Está escrito. Ele abria a boca e ele recitava versículos da palavra. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha como o diabo quis manipular os sentimentos de Jesus. Tu não estás sentindo? Olha, tu não estás sentindo vontade de passar? Vai não. Tu não estás sentindo vontade de orar? Para que tu vai orar? Fica dormindo. Tu estás tão fraco. Olha, tu estás tão assim. Você tem que se levantar quando vier essas sugestões e ter discernimento para você reagir o contrário. Quem está entendendo essa palavra aqui? Irmãos, meu desejo é que você perceba a forma do diabo te paralisar, porque ele queria manipular, controlar os sentimentos de Jesus e dizer para ele o que ele devia fazer. E ele sempre age quando a gente fica sentindo algo, para suprir as nossas carências. Mas Jesus se posicionou e não obedeceu aos sentimentos. Ele não obedeceu. Ele disse, nem só de pão. Olha, Satanás, realmente estou com fome, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra eu me alimento de Deus. Irmãos, como nós temos que parar de sermos controlados pelos nossos sentimentos. Quem tem controlado você? Me fale a verdade, não precisa abrir a boca, mas analise. Você tem dado lugar a que voz? A do desânimo? A falta de força? E se entrega? É isso que o diabo quer, porque ele vai roubar as promessas de Deus, porque você tem sido uma pessoa que vive pelos sentimentos. Mas está escrito na palavra do Senhor, em Hebreus 10:38, o meu justo viverá pela fé. Quem está aqui, diga amém. Meu justo não viverá pelos sentimentos. Nós precisamos ser um povo que luta contra os sentimentos. Quando esses sentimentos são estratégias do inimigo para nos paralisar. Eu estou sem sentir vontade de perdoar, mas Jesus já disse que perdoar é uma ordem. Eu posso não sentir vontade, mas eu vou dizer, eu vou perdoar, sem sentir, mas vou, porque está escrito. Alguém está entendendo a palavra aqui? Diga amém, meu irmão. Então é pela fé, não é pelos seus sentimentos. O justo vive pela fé. E nós devemos viver pela palavra. Quando a gente estiver sem força nenhuma, se levantar. Outra estratégia que o inimigo usa é a confusão, irmãos. Quando ele não te paralisa com mentiras dizendo que você é fraco, e você começa a dizer, não sou fraco não, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, eu posso todas as coisas. Então ele vai usar desprezo. Talvez você tenha uma área da sua vida que você é mais sensível,
aos comentários dos outros. Então, quando alguém te despreza, você desmorona. E aí você então abre mão. Ele, sabendo que há uma fragilidade, usa o desprezo das pessoas. Outras pessoas paralisam porque elas são guiadas pelos sentimentos. Quem manda na vida delas é o que ela sente. Ela não é fiel a Deus, ela não é uma pessoa perseverante. Ela dá a palavra que vai fazer e não faz, porque você é guiada pelos sentimentos. E o diabo já sabe, e sabe como te manipular. Ele faz o que quer de você, e você aceita. Estou sem sentir. Nem só de sentimentos vive o homem. O meu justo vive pela fé. E quando não sente nada, busca do mesmo jeito, porque ele vive pela palavra de Deus. Tem alguém aqui? Tem alguém vivo? Levante sua mão, meu irmão. Deixa Deus te libertar, porque existem demônios que têm paralisado você, porque você tem sido uma pessoa entregue aos seus sentimentos. Só faz o que sente. Sabe quando Jesus foi para a cruz? Você acha que ele sentiu vontade de ir para a cruz? Ele foi por obediência. Ele chorou. A Bíblia diz que ele chorou, suou gotas de lágrimas. Mas ele disse: não, eu vou. Então, vida cristã não é uma vida de fazer o que sente, é fazer o que a palavra de Deus ordena. Eu faço mesmo quando não tenho vontade. Eu perdoo quando não tenho vontade. Eu leio quando não tenho vontade, porque eu não sou guiado pelos meus sentimentos. Outra artimanha do maligno, outra voz que ele usa para te controlar é a confusão. Olha aí, versículo 7, Neemias 4:7. Mas ouvindo Sambalá e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, olha quanto demônio. Nessa época eram pessoas de carne e osso. Mas agora, em nossa época, os nossos inimigos não são pessoas de carne e osso. São seres invisíveis que o diabo... Eles são seres invisíveis que usam pessoas para nos atingir. Então preste atenção. Tua guerra não é contra aquele irmão, não é contra teu marido, não é contra fulano, é contra seres invisíveis, disse Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 12. Mas ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas, as doditas, que a reparação dos muros de Jerusalém e avante, eles não tinham paralisado, mesmo com o desânimo, eles não tinham paralisado, mas que os muros iam avante, e que já se começaram a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Gente, quando o diabo sabe que você não paralisa, nem com desânimo, ele fica irado, endiabrado. O diabo fica endiabrado. O quê? Mesmo assim no pó, ela continua fiel a Deus, sendo discipuladora, sendo líder de célula, sendo supervisora, sendo pastor, passando por guerra. Ele fica endiabrado. Eu tenho que arrumar outra coisa para paralisar. Não posso, está crescendo muito. Ajuntaram-se todos de comum acordo para vir e atacar Jerusalém. E suscitar confusão, já sei. Vou causar confusão. Então, a confusão entre irmãos é uma das grandes estratégias do diabo para impedir uma pessoa de avançar em seu crescimento espiritual e emocional. Quando o diabo vê que você está avançando em ser curado, em vencer inconstância, ele arma confusão, situações para deter sua vida. Ele monta contenda, mal entendidos, né? Às vezes até o discípulo e o discipulador se desentendem, ficam chateados, acontece uma tristeza, uma decepção, a pessoa fica magoada. Aí ele disse, tem até um livro, se você ficou magoado com alguém, vai ler esse livro. A Isca de Satanás, de John Bevere. É a grande estratégia do diabo para prender uma pessoa e impedi-la de avançar. É magoar o seu coração, é te ofender. Tu ficou ofendido com o teu discipulador, com o pastor, ofendido com o irmão, ofendido com o teu cônjuge, sei lá com quem foi. Meu irmão, se você ficou ofendido, desofenda. Desofenda.
Libera perdão, que eu conheço pessoas que elas perdem o propósito de Deus porque o coração delas é rancoroso. São difíceis de liberar perdão. Lembra de coisas não sei de quando, tempo do ronca. A falta de perdão paralisa pessoas. E o diabo fica feliz. Só está falando agora disso. Só vive falando. É porque eu não concordo, eu acho muito errado isso, e parará, e parará. E fica andando em círculo, numa paralisia infernal. É uma pessoa cheia de mazela. Resolve essas mazelas logo, meu irmão. Te liberta das artimanhas do diabo, amém? Saia desse ciclo de paralisia, de ofensa. Sabe? E ele usa confusão e você se mete em confusão. Sabe pessoas que só se metem em confusão distante? Percebe que o diabo tem te feito. Sabe aqueles bonequinhos? Marionete. Tu és uma marionete na mão do diabo. Cai sempre na mesma armadilha. Está ficando curado, está ficando bom, está se firmando em Deus. Vem uma confusão, vem uma decepção, vem uma tristeza, fulano me magoou. Meu irmão, blinda teu coração. Liberte-se da mágoa, do ressentimento, amém? Então, Neemias no capítulo 4, versículo 9. Olha o que ele faz diante das estratégias do inimigo para paralisá-lo com confusão. Olha o versículo 9, é muito forte. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Meu irmão, vigia. Tem confusão, tem coisas querendo te atingir. Libera perdão, se reconcilia logo. Para de confusão em nome de Jesus. Limpa o teu coração, porque é uma forma do diabo te fazer um marionete. E você tem que perceber. A quinta estratégia do inimigo. Vozes que você não discerne, que você não percebe, acha que é tudo normal. Não, aconteceu a situação e você não está percebendo que é uma forma do diabo te manipular. São vozes malignas. A quinta é a calúnia. Olha, agora pula para o capítulo 6. Eu falei que era o capítulo 4 e o capítulo 6, que fala sobre essas estratégias mesmo do diabo. Essas vozes e situações que ele usa para manipular pessoas e impedir as pessoas de avançarem. Capítulo 6, versículo 5. Meu Deus, é muito forte isso. Quando você vê ele falando, capítulo 6, versículo 5. Então Sambalate, versículo 5, diz: me enviou pela quinta vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. Agora não era mais confusão, era levantar calúnia. A quinta estratégia são calúnias, falatórios, sabe, de gente que fala pelas costas, falatórios inúteis, calúnias. Aí o inimigo disse: então eu não consegui paralisar ele com confusão, eu vou levantar calúnia, vou levantar a gente fofoqueira para falar mal dele. Então ele diz 5 vezes que Sambalate me envia mensageiro levantando calúnias contra mim. Mas ele diz o seguinte, aí dessa vez ele usou cartas. Ele enviou, já era a quinta vez, mandando um moço que trazia uma carta que dizia assim: olha, Neemias, entre a gente se ouviu, e Gesem diz, viu? O povo está ouvindo aí, Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro. E segundo se diz, queres ser o rei deles? Tu queres ser o rei deles? Entre a gente se ouviu, e Gesem diz, e segundo se diz. Ele estava só dizendo que as pessoas estavam falando mal de Neemias. Ó, versículo 7. E puseste profetas, viu, para falar a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, viu? Segundo essas palavras,
Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Olha, o rei vai ouvir que você está colocando profetas para dizer que tu quer ser o rei deles. Eu vou dizer ao rei, viu? Então, o inimigo, a estratégia era fazer Neemias parar tudo para se justificar. Não, isso não é verdade. Eu não fiz isso. E essa carta aí é mentirosa, viu? Chame ele cá. Vai chamar. Nós vamos conversar. É para ele paralisar e ficar num emaranhado de confusão, para que ele pudesse paralisar, para dar ouvido às calúnias, se justificando. Olha o versículo 3, nesse capítulo aí, o que é que está escrito? Enviei-lhes mensageiros a dizer: eu estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra? Enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Ao verso 4. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Eu não vou dar lugar, atenção a calúnias. Olha como ele era focado. Ele não reagiu à fofoca, ele não quis saber, ele não foi procurar ver, ele não parou nada do que estava fazendo. Eu tenho uma grande obra, eu tenho mais do que fazer da minha vida do que está me justificando. Olha o versículo 8 e o versículo 9, aí de Neemias 6. Mandei dizer-lhe: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração é que inventas. Ao verso 9. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Gente, que homem focado. Ele disse: olha, você do teu coração é que inventa essas mentiras ao meu respeito. Eu não vou parar a obra, não. Eu estou muito ocupado. Eu não vou dar atenção às suas calúnias. Eles queriam era atemorizá-lo, fazê-lo paralisar. Mas ele disse: Deus fortalece as minhas mãos. O que fazer quando vem calúnias? Não faça nada. Apenas seja fiel a Deus, apenas prossiga em servir e não dê atenção à voz do inimigo. E por último, irmãos, para a gente orar rapidinho, o inimigo, quando não paralisa uma pessoa por causa de calúnias, quando ele não paralisa por causa de confusão, quando ele não paralisa uma pessoa por causa do desânimo, nem por causa do desprezo, e nem com as mentiras na mente dizendo que você é fraco, ele então quer te paralisar com o cansaço físico. Volte aí para o capítulo 4 e o versículo 10. Veja outra estratégia do inimigo para paralisar uma pessoa de crescer espiritualmente. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. As pessoas estão cansadas, é muita programação, é muita coisa, é muito trabalho, é muito isso. Elas estão cansadas. E às vezes o cansaço físico não é nem pelas coisas da igreja. O cansaço físico muitas vezes é pela correria do dia a dia. E o diabo quer, o foco dele é usar teu cansaço físico, às vezes com a profissão, com outras coisas, para te tirar da obra de Deus. O foco do cansaço físico não é outro, é paralisar você de servir a Deus. Quem está entendendo isso? Porque a primeira coisa que as pessoas abrem mão quando estão cansadas fisicamente é de trabalhar para Deus. Tome agora os discipulados, tome agora a célula, eu não vou mais, eu estou muito cansado. Olha que estratégia do inimigo, sagaz. E aí tem gente que fica tão cansado que não tem força nem para orar, nem para ler a Bíblia, não busca mais a Deus, fica só trabalhando 24 horas, num cansaço. E aí essa pessoa, por não estar buscando o Senhor, olha, eu quero te falar uma coisa. Quando o cansaço é físico, fica dormindo. Coloca aí, vou dormir o dia todinho. Sábado ninguém me liga, eu estou dormindo. Cansaço físico, se tira o cansaço dormindo. Mas quando é um cansaço espiritual, tu pode dormir como for e o cansaço não sai. Então tu está debaixo de um ataque do diabo, usando um cansaço físico para te paralisar. Aí você precisa se levantar
e se esconder no esconderijo do Altíssimo. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Olha, sabe onde tem uma força que é incrível? É na presença de Jesus. O cansaço sai. Vem para a mini vigília. Você que está muito cansado fisicamente, tu dorme no outro dia. Vai e bota no domingo, vou me acordar meio-dia. Mas se é um cansaço espiritual, só tem uma forma: você gaste mais tempo na presença do Senhor. Se você for buscar a Deus, vai vir uma força sobrenatural. Porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como de águia. Correrão e não se cansarão. Irmãos, fiquem em pé que eu vou orar por você. Eu não sei quais são as estratégias do inimigo, mas eu sei que o cansaço físico é uma estratégia para você esfriar na fé. Perder a alegria de trabalhar para o Senhor. Coloque a mão na sua cabeça nessa hora. O Senhor quer tocar você nessa hora. O Senhor quer tirar todo esse cansaço que está exaurindo você, que está tirando até a vontade de orar, de ler a Bíblia. É um cansaço extremo. Se for apenas físico, coloca aí na tua agenda: eu vou dormir 10 horas da noite, 9 horas da noite eu vou dormir. Eu vou descansar. Cansaço físico, só basta você dormir. Mas se for uma guerra espiritual, mesmo que tu durma 8 horas por dia, o cansaço não sai. O diabo quer tirar a alegria de você trabalhar para Deus. Ele quer tirar de você a visão espiritual. Ele quer te manipular. Ele não quer que você cresça. Então quero falar para você: vigie a sua agenda. Se você tem mais do que 3 discípulos, e você não pode ter mais do que 3 discípulos, fica somente com 3. Diminui a quantidade dos teus discipulados. Olha a correria do teu dia a dia. Mas não abra mão de ser renovado na presença do Senhor. Renove seu tempo a sós com Deus. Gaste mais tempo lendo a palavra. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vou orar por pessoas nessa tarde que estão sobrecarregadas, estão se sentindo muito cansadas. Se é um cansaço espiritual, se o diabo quer usar o cansaço físico para você parar de crescer e servir a Deus, em nome de Jesus, é frustrado todo o plano do diabo. Deus é aquele que renova a tua vida. Ele é aquele que renova as tuas forças. Olha a tua agenda, dá uma olhada na tua agenda, dá uma organizada, mas não abra mão de servir ao Senhor. Levante suas mãos que eu vou orar por você nessa tarde. O Senhor quer tocar você com o poder dEle. Que você enxergue as estratégias do inimigo, que você compreenda como ele quer te paralisar. O diabo quer que você abra mão de tudo por causa do cansaço que não sai com nada. Tu viaja, tu dorme e esse cansaço não sai. É uma estratégia do diabo para roubar o chamado do Senhor. Não deixe, se levante, busque o Senhor mais. Entre em jejum, meu irmão. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Se você tem sentido sobrecarregado, diga: Deus, toma agora esse cansaço. Esse cansaço que tem me tirado a alegria da salvação. Tira de mim esse cansaço, Espírito Santo. Toque-me agora com o teu poder. Os jovens se cansam e se fatigam. Isaías 40, versículo 30. Os moços exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Levante suas mãos, porque o Espírito do Senhor vai derramar força sobre você, e esse cansaço vai sair. Os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Pai, eu oro por uma sabedoria nesse lugar para administrar a agenda. Mas se está havendo um ataque espiritual querendo exaurir as forças dos meus irmãos, caia por terra agora esse demônio do inferno. Haja nessa tarde renovação de forças nesse lugar. Derrame óleo fresco sobre a nossa cabeça.
Nos dê a força como de um boi selvagem. Leva suas mãos bem alto. O Espírito do Senhor vai te tocar nessa tarde. Você vai receber força. Haja força. Haja força nesse lugar. Cheira, bababá, cheira. Haja força de Deus. Se for cansaço físico, vá dormir. Mas se for uma estratégia maligna, nós agora desmascaramos todo cansaço físico que tem exaurido a força espiritual. Parece que estou venha nesse lugar. Venha, Pai, venha com teu poder.